Boa tarde, web espectadores. Hoje nós estamos aqui na Universidade Federal de Itajubá para fazer uma transmissão ao vivo, né? Também, e uma gravação do programa Unifei TV. E nós vamos conversar com o vice-reitor Marcel Fernandes, para ele falar para nós sobre esse plano de contingenciamento do governo, esses cortes, né, que estão aí na mídia, né? E também nós vamos fazer um apanhado geral da universidade, o que a universidade oferece hoje para a população e para o Brasil, né? Porque aqui vem gente do Brasil todo e também do exterior. Boa tarde, Marcel, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Tudo bem? Muito obrigado pela visita e pela entrevista. Ô Marcel, a Universidade Federal de Itajubá, a Unifei, todos sabem, né, que tem mais de 100 anos, né? E hoje ela se transformou em universidade nos tempos para cá e hoje oferece quantos cursos aqui? A Unifei, ela nasceu em 1913, então são 106 anos que nós vamos completar esse ano, agora em novembro. Desde 2002 que ela se transformou em universidade e desde 2008 ela é uma universidade multicamp, onde o campus de Itabira foi inaugurado, suas atividades iniciaram em 2008. No campus de Itajubá, hoje nós temos 25 cursos de graduação e no campus de Itabira 9, totalizando 34 cursos de graduação. São aproximadamente mais de 5.500 alunos aqui em Itajubá e aproximadamente 2.000 alunos lá em Itabira, de graduação. Somando com os programas de pós, nós vamos ter mais quase 1.000 alunos nos programas de pós nossos. E também tem o EAD, né? Sim, tem alguns alunos, nós temos alguns programas de ensino à distância. Também tem uma quantia de alunos matriculados nos cursos à distância oferecidos nos diversos polos, né? Ô Marcel, o que vem tomando aí conta da grande mídia, né, nos últimos dias, esse plano aí de contingenciamento do MEC, né, que foi anunciado há uns dias atrás aí. Como que isso está afetando aqui a universidade? Bom, eu acho que cabe talvez uma pequena explicação ao pessoal que assiste a gente. Primeiro, há que se entender que houve uma confusão muito grande de porcentagem, o que é 30%, o que é 3,5%, né? Então, a gente tem feito aqui algumas explicações internas na nossa comunidade. A gente vai ter uma audiência na Câmara Municipal na segunda-feira, às 19 horas. Tanto o reitor quanto eu, nós vamos estar lá prestando alguns esclarecimentos à comunidade de Itajubá sobre o tamanho desses números na Unifei, o impacto na Unifei do contingenciamento, do bloqueio orçamentário. Mas eu posso aqui adiantar alguns números, né? Eu trouxe até aqui uma colinha aqui no meu computador para a gente ver os números exatos se precisar, né? Mas primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso orçamento ele se divide em 3 grandes grupos, vamos colocar dessa forma. São as despesas de pagamento de pessoal, que é a folha de pagamento, são as despesas que a gente paga os salários dos servidores ativos e os benefícios dos inativos, né? Então, esse é um grande grupo. Os outros 2 são despesas de capital, que são os investimentos, e despesas de custeio. O custeio nada mais é do que todo o recurso que a gente usa para o funcionamento da instituição, pagamento de conta, de contrato, bem como para todo o apoio a qualquer atividade acadêmica que a gente desenvolve, né? Então, quando a gente observa, e isso foi anunciado pelo próprio Ministério da Educação, em meados ali no final de abril, que o contingenciamento seria de 30%, né? Depois o discurso foi alterado para o 3,5%, eu já volto explicando de onde que tá sendo colocado esse 3,5%. Mas quando a gente observa, e eu quero ler os números aqui, para ser bem exato e bem preciso,
quando a gente observa no sistema do governo, que é o CIAF, sim, a gente vai observar que das ações de custeio foram bloqueados R$10.054.876, de um total de R$28.933.045. Esse número, esse valor de bloqueio no custeio corresponde a aproximadamente 35% do nosso custeio. Então, de todas as ações que a gente usa para fazer pagamento de contas, contratos com empresas terceirizadas, vigilância, limpeza, água, luz, as manutenções que a gente faz, a conservação toda do campus, apoio à pesquisa, algumas bolsas que a gente distribui em editais, né? Editais de apoio aos projetos de competição, tudo isso sai desse recurso de custeio. E disso a gente tem hoje no sistema do governo um bloqueio de aproximadamente 35%, que são esses 10 milhões que eu falei. No capital, o bloqueio é de exatamente 30%, que corresponde a 786 mil, que ele vai, com certeza, no capital, comprometer a execução de algumas obras e, com certeza, vai comprometer também a aquisição de equipamentos novos, tanto em Itajubá quanto em Itabira. Mas voltando à questão do custeio, que a questão do custeio, a porcentagem ela é um pouco maior e o impacto ele pode ser mais sentido, porque nós estamos falando de fato do funcionamento da instituição, a gente não pode dizer com certeza que nós não vamos ter impacto no desenvolvimento das atividades acadêmicas. É possível sim que com a redução dessa magnitude, ou seja, nós estamos falando de mais de 1/3 do recurso que foi planejado, que está aprovado na lei orçamentária, mais de 1/3 desse recurso está sendo bloqueado. Então, é possível, sim, que a Unifei sofra impactos no desenvolvimento das atividades acadêmicas e é possível, sim, que a gente sofra impacto no funcionamento dos nossos serviços, até os mais básicos. A gente não pode afirmar que eles não vão ser afetados nesse momento. O trabalho nosso, é óbvio que externamente nós temos feito todas a atuação junto ao Ministério, junto às outras universidades, porque nós entendemos que o governo tem que restabelecer esse recurso orçamentário, senão vai comprometer de forma até irreparável o funcionamento das instituições. Mas, internamente, nós temos feito vários estudos, várias análises, várias simulações da execução orçamentária para que a gente possa privilegiar sempre a atividade acadêmica frente a todas as outras demandas administrativas que a gente tem. Então, a nossa missão ela não é fácil. Você ter que imaginem vocês, cortar 10 milhões de um total de 29. Realmente não é uma missão fácil, né? E quando você pega, falando um pouquinho dos percentuais, acho que é importante esclarecer um pouquinho essa questão do que é 30. Então, acho que o que é 30 acho que ficou muito claro para todo mundo. Nós estamos falando de 30% do orçamento de custeio. Só que quando a gente observa no sistema, foi bloqueado, 35%. Porque, na verdade, o 30% ele incide sobre as despesas de custeio, de capital e de assistência estudantil. Como a assistência estudantil está mantida em 100%, para manter 100% dessa parte do recurso, tem que se bloquear, acabou sendo bloqueado 35% do restante do custeio. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais.
TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Uma outra dúvida que talvez o web espectador possa ter, né, é o seguinte: se fala muito em corte, mas se fala em contingenciamento, né? Qual a diferença tem sido dessas duas colocações? O que o ministro tem utilizado nas suas entrevistas, pelo que a gente tem acompanhado, é a palavra contingenciamento, né? Ele afirmou ontem na Câmara de novo que o que foi feito não foi um corte, foi um bloqueio orçamentário. O bloqueio orçamentário é a ação que se faz no sistema do governo, e o ministro mesmo cita que isso é um contingenciamento que deve ser revisto ao longo do ano, e são palavras dele próprio. Mas então quer dizer que esse contingenciamento pode vir a ser cancelado ao longo do ano, ou seja, pode não haver cortes ao longo do ano. Isso vai depender muito de como, das determinações que vierem do governo federal. Hoje o governo federal executou um bloqueio orçamentário no sistema nesses valores que eu tô mencionando aqui para vocês. A diferença entre bloqueio e corte é que, de fato, se esse recurso não vier, ele vai se transformar num corte. Se essa decisão não for revertida, ela de fato vai ser um corte, não tenha dúvida nenhuma. Exatamente. É muito interessante esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas confundem. De repente cortou 30% e não tem como voltar mais. Então, quer dizer que há a possibilidade, vocês comprovando que é necessário aquele gasto, né, se fazer aquele gasto. Então, há a possibilidade desse contingenciamento se reverter, ou seja, de vir o dinheiro. Bom, a gente não pode afirmar isso, não pode afirmar, porque isso é uma ação direta do governo federal através do Ministério da Educação. A gente não pode afirmar que há essa possibilidade. Eu estou replicando aqui palavras que eu vi de entrevistas do próprio ministro da Educação, onde ele disse que se trata de um contingenciamento que pode ser revisto ao longo do ano. Ele até chegou a mencionar que isso vale até o mês de setembro, alguma coisa assim. Vocês devem ter acompanhado em algumas das postagens ou das entrevistas que foram dadas. Mas a Unifei não tem como dizer que se isso pode ou não ser revertido. Não está no nosso controle isso. O que a gente vai fazer é comprovar, mediante o documento que for necessário, as nossas necessidades perante ao Ministério da Educação. Para que de forma que, no nosso ponto de vista, nós entendemos que o MEC tem que restabelecer o 100% do orçamento para que a gente consiga operar de maneira condizente com as necessidades institucionais. Agora, o que a gente está ouvindo também na grande mídia é dizer que todo ano isso tem ocorrido. E esse ano parece que ficou supervalorizada essa colocação. Até que ponto isso é verdade? Como que é isso? Eu tenho até aqui alguns números também, se precisar de alguma coisa mais específica, você pode me perguntar, que eu tenho alguns números, mas há que se diferenciar o que é custeio do que é capital. Sim. O que tem ocorrido todo ano são reduções de capital. Então, o capital da Unifei, para vocês terem uma ideia, em 2015, ele foi de 11 milhões aproximadamente. Eu tenho esse dado aqui, em termos de orçamento. O capital em 2019 é de 2 milhões e 600 mil. Então, há uma diferença já de redução em termos de orçamento do capital ano a ano. Ele vem se reduzindo com certa frequência, e há uma diferença também entre o que foi aprovado em orçamento com relação ao que foi, de fato, disponibilizado para o uso da universidade. Mas, em termos de custeio, a última grande redução que a gente registra foi no ano de 2015, onde o orçamento, estou falando os números da Unifei, tá? Só os números da Unifei. Onde o orçamento de custeio nosso era da ordem aqui, de 19 milhões e 900 mil, aproximadamente 20 milhões. E com o corte que teve naquele ano, vocês lembram do ano de 2015, teve um contingenciamento, saiu uma determinação para a gente cortar uma porcentagem razoável dos contratos todos de terceirização.
foi liberado, de fato, dos 20 milhões, aproximadamente 18. Então, você teve ali uma redução de 10% aproximado. A redução que nós estamos falando desse ano de 2019, ela é no custeio de 35% no caso da Unifei, como a gente já mencionou, é de 35%. Então, houve uma redução grande em 2015, que foi 10%. Nós passamos momentos difíceis em 2015, com redução de 10%. Mas esse ano a redução ela passa dos 30%. Então, os momentos que nós estamos por enfrentar vão ser realmente, se mantidas, né? Mais uma vez, deixar claro isso, se mantidas, os momentos que nós vamos passar com certeza serão mais difíceis do que aqueles que nós enfrentamos em 2015. E esse de 2015, ele houve reversão ou se manteve nesses 10% que foram... Esse número que eu estou falando é o número de fechamento do ano. Foi o fechamento do ano. Fechamento do ano. E em vindo a acontecer realmente o corte, quer dizer, o contingenciamento vir a efetivar, né, ao longo do ano. Quais seriam as áreas mais afetadas aqui da Unifei? Veja bem, essa questão da efetivação, ela já existe hoje, porque no sistema já existe o bloqueio. Porque eu só me apoio na fala do ministro, onde ele fala que isso pode ser revisto dependendo de como tiver aí a saúde financeira do país. Só estou replicando as palavras, mas de fato hoje a gente não pode executar o que está bloqueado. Sim. Então esse bloqueio ele já existe, já está no sistema, né? Mas como eu disse, as coisas mais afetadas são as coisas de custeio. As ações de custeio são as mais difíceis da gente manter o bom funcionamento. A Unifei hoje ela tem um conjunto de diretrizes orçamentárias aprovadas pelo nosso Conselho Máximo, que é o CONSUNE. E nessas diretrizes a gente tem que priorizar, mesmo que a gente tenha R$1, esse R$1 tem que ser priorizado na atividade acadêmica. Então, as nossas diretrizes priorizam a execução das atividades acadêmicas em primeiro plano e depois as atividades administrativas. Então, tem atividades acadêmicas que as nossas diretrizes não permitem que sejam contingenciadas, né? Como, por exemplo, editais de apoio aos laboratórios, como algumas bolsas de apoio a projetos de extensão, bolsas de pesquisa, né? E outra ação que também não pode ser contingenciada pelas nossas diretrizes é a assistência estudantil. Essa também não seria contingenciada em nenhuma hipótese, de acordo com as nossas diretrizes orçamentárias. Então, dito isso, nós temos uma proteção para assistência estudantil, isso os alunos podem ficar bem tranquilos que o 100% do recurso da assistência vai ser mantido, né, independente da manifestação do governo que vai manter, a Unifei já tem uma diretriz orçamentária que manteria isso de qualquer forma. Isso para os alunos da graduação, principalmente. O PNAES é um programa da graduação. Ele é da graduação, ele não atinge os alunos de pós. O Programa Nacional de Assistência Estudantil é voltado para a graduação. Uhum. Né? E agora, como eu disse, ações como a manutenção do pleno funcionamento de todos os contratos que nós temos, alguns apoios à aquisição de materiais de consumo, de qualquer tipo de apoio ao desenvolvimento das atividades acadêmicas, a gente não pode afirmar hoje que elas estão 100% mantidas, justamente por causa da magnitude desse bloqueio orçamentário. Então, essas sim sofrem riscos de serem contingenciadas também no âmbito da Unifei, não tenha dúvida. E isso a gente sabe que são decisões difíceis, mas se de fato não houver uma reversão desse bloqueio, infelizmente nós vamos ter um período de decisões difíceis pela frente. Ok. Eu gostaria agora que o senhor direcionasse aí para os nossos web espectadores, fazer umas considerações finais, se ficou alguma coisa ainda a ser declarada, por favor. Bom, eu agradeço a quem nos assistiu nessa entrevista, agradeço vocês da Web TV Itajubá de terem vindo até a Unifei. Estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento à comunidade. Reforço que nós vamos estar lá na Câmara Municipal na segunda-feira, às 19 horas, explanando em mais detalhes esses números e os impactos que a Unifei pode sofrer perante essa nova realidade, né? E acho que a mensagem final que a gente tem que deixar é que a gente está firme com o nosso compromisso institucional,
nós vamos fazer o que tiver que ser feito para funcionar a nossa instituição da melhor forma possível. Esse é o nosso compromisso, né? Nós entendemos que todas as ações perante o Ministério elas têm que ser realizadas porque um contingenciamento desse tamanho ele realmente inviabiliza o funcionamento de várias atividades de qualquer instituição. Haja visto que a gente pode comparar isso até com a nossa própria casa, com as nossas contas pessoais. Então, vocês imaginam cortar 35% do recurso que você tem para pagar suas contas pessoais, é mais ou menos o que a gente está passando. Mas eu acho que a mensagem que eu já dei até para os nossos alunos é que, enquanto a gente estiver aqui presente, nós vamos estar, enquanto administração pública, fazendo o melhor possível pela nossa instituição. Esse é o nosso compromisso e nós temos que funcionar ela da melhor forma que a gente conseguir, independente dos cenários externos que infelizmente vão nos afetar e muito. Mas muito obrigado pela presença e estamos aqui, reforço que estamos à disposição. Tá. É isso aí, web espectadores. Vocês ouviram aqui a palavra aqui do vice-reitor Marcel Fernando, né? E nós abordamos um tema interessante que está acontecendo aí, que aconteceu nessa semana, né? Que é esses cortes vindo lá do MEC, né? Continue conosco. Este foi mais um programa da Unifei TV, na TV Itajubá. E você sabe, né? A TV Itajubá é a TV que pega no seu celular.